Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na vida extraordinária de um dos líderes mais marcantes da história da Igreja Católica, São João Paulo II. Desde sua humilde origem na Polônia até seu pontificado globalmente influente, vamos explorar os momentos cruciais, os ensinamentos inspiradores e o legado duradouro deixado por este santo que impactou milhões de vidas ao redor do mundo. Karol Józef Wojtyła, mais tarde conhecido como São João Paulo II, nasceu em 18 de maio de 1920 em Wadowice, na Polônia. Ele foi o segundo filho de Karol Wojtyła e Emilia Kaczorowska. Sua mãe faleceu quando ele tinha apenas 9 anos, em 1929. Ela contraiu uma infecção renal que se complicou rapidamente, levando ao seu falecimento prematuro. A perda de sua mãe tão cedo teve um impacto profundo em Karol Wojtyła e influenciou sua vida e espiritualidade em várias maneiras. E seu pai morreu em 1941. Ele era um ex-oficial do exército austro-húngaro e trabalhava como oficial da alfândega. A causa específica de sua morte não é detalhada em muitas fontes, mas sabemos que sua saúde já estava debilitada na época, o que pode ter contribuído para o seu falecimento. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Polônia foi ocupada pela Alemanha nazista. Karol trabalhou em uma fábrica para evitar a deportação e o trabalho forçado na Alemanha. E foi nesse período difícil que ele também perdeu seu pai. Karol demonstrou grande interesse pela vida religiosa desde jovem. Ele estudou filosofia no Seminário Maior de Cracóvia e teologia na Universidade da Jagiellônica, onde se destacou como acadêmico e pensador. Além do interesse pelas artes e da religiosidade intensa, o esporte esteve entre as paixões de João Paulo II. Ao longo de sua vida, Karol Wojtyła praticou esportes e enriqueceu o mundo esportivo com reflexões de valor cultural e religioso. Não foram poucas as vezes que fez suas saídas clandestinas do Vaticano para esquiar nas montanhas da região de Abruzzo. Para as férias do inverno, o Papa costumava escolher esse destino, mostrando seu amor pela natureza e pelo esporte. Ele mesmo afirmou: "É necessário escutar a voz da natureza para transformar a oração em admiração, como o cume de uma montanha forçada a olhar a outra." Hoje, o monte mais alto do Gran Sasso leva o seu nome, como se João Paulo II estivesse olhando e protegendo o lado alto. Wojtyła jogava futebol na equipe juvenil de Wadowice. Era tão bom jogador que lhe chamavam de Martina, um jogador de futebol célebre na época. Fazia excursões às montanhas, nadava nas águas do rio Skalva, escrevia poesia, compunha canções e também gostava de dança. Ele era conhecido por sua vitalidade e energia, apesar dos desafios de saúde que enfrentou ao longo de sua vida, como a doença de Parkinson. Sua paixão pela atividade física era vista como parte de um estilo de vida equilibrado e saudável. Como Papa, São João Paulo II também incentivou os jovens a praticarem esportes e a se envolverem em atividades físicas como parte de seu desenvolvimento pessoal e social. Ele valorizava os benefícios do esporte para a mente, o corpo e o espírito, enfatizando valores como disciplina, trabalho em equipe e fair play. Embora não seja um atleta profissional, São João Paulo II reconhecia a importância do esporte e da atividade física como componentes essenciais para uma vida saudável e equilibrada. Em 1946, foi ordenado sacerdote e, em 1958, tornou-se bispo auxiliar de Cracóvia. Em 1964, foi nomeado arcebispo de Cracóvia pelo Papa Paulo VI. Participou do Concílio Vaticano II e contribuiu para a redação de vários documentos conciliares. Como sacerdote, Karol Wojtyła estava envolvido nas atividades pastorais da Igreja, incluindo a celebração da missa, a administração dos sacramentos, a pregação e o aconselhamento espiritual dos fiéis. Ele serviu como pároco em várias paróquias de sua diocese. Além de suas responsabilidades pastorais, Wojtyła também era um acadêmico e professor de ética social na Universidade de Lublin. Ele lecionava e escrevia sobre temas relacionados à ética, filosofia e teologia, tornando-se uma voz respeitada no campo acadêmico. Ele também era ativo no meio cultural e social da Polônia.
participando de grupos de teatro amador e promovendo a cultura polonesa em um momento em que o país estava sob influência comunista. Karol Wojtyła estava envolvido no diálogo interreligioso, buscando promover a compreensão e a cooperação entre diferentes tradições religiosas, especialmente durante seu tempo como arcebispo de Cracóvia. Ele viajava regularmente para participar de conferências e eventos acadêmicos, além de dedicar seu tempo e estudo a pesquisas de seu campus de interesse. João Paulo II teve uma importância significativa para a Igreja Católica em vários aspectos, deixando um legado duradouro que continua a influenciar a vida da Igreja até hoje. Como Papa, São João Paulo II promoveu uma renovação espiritual e teológica na Igreja Católica. Ele enfatizou a importância da fé pessoal, da oração, da espiritualidade e do encontro pessoal com Cristo, inspirando muitos a viver uma vida cristã mais autêntica e profunda. Ele foi um ardente defensor da evangelização e das missões, incentivando os católicos a compartilharem sua fé com o mundo e a se engajarem em atividades missionárias para alcançar aqueles que ainda não conhecem a mensagem do Evangelho. Ele foi uma voz poderosa na defesa dos direitos humanos, da dignidade da pessoa e da justiça social, denunciando a violência, a opressão e a injustiça em todas as formas. São João Paulo II foi um defensor firme da moralidade e da ética cristã, ensinando sobre questões como o valor da vida humana, desde a concepção até a morte natural, a importância da família, a dignidade do trabalho e a responsabilidade social. Ele teve um impacto particularmente significativo entre os jovens, organizando encontros mundiais da juventude e inspirando uma geração de jovens católicos a se envolverem mais profundamente em sua fé e na vida da Igreja. Em 1978, foi eleito Papa, adotando o nome de João Paulo II. Ele foi o primeiro Papa polonês e o primeiro não italiano em mais de 450 anos. Durante seu pontificado, viajou extensivamente pelo mundo, promovendo a paz, a reconciliação e os direitos humanos. Ao escolher o nome João Paulo II, o cardeal Karol Wojtyła prestou homenagem aos seus antecessores papais, especialmente ao Papa João XXIII e ao Papa Paulo VI. Ambos foram figuras importantes durante o Concílio Vaticano II, que teve um impacto significativo na Igreja Católica. O nome João Paulo II foi visto como uma continuação do papado de João Paulo I, que teve um pontificado muito curto. Ao adotar esse nome, Karol Wojtyła expressou sua intenção de continuar o trabalho de renovação e diálogo iniciado pelos papas anteriores. A escolha de um nome composto, João Paulo, também simboliza a unidade e a cooperação entre os papas que o precederam, destacando a continuidade na liderança da Igreja Católica. Além das razões simbólicas, pode ter havido uma preferência pessoal do cardeal Wojtyła pelo nome João Paulo. Como Papa, ele tinha o direito de escolher qualquer nome que desejasse, e a escolha de João Paulo II foi significativa para ele e para a Igreja. João Paulo II foi um defensor incansável dos valores cristãos e da dignidade humana. Ele enfrentou desafios significativos, incluindo a queda do comunismo na Europa Oriental. Também foi vítima de um atentado em 1981, do qual se recuperou milagrosamente. Canonizado como santo em 27 de abril de 2014 pelo Papa Francisco, ele foi reconhecido por suas virtudes heróicas ao longo de sua vida. Demonstrou um profundo amor a Deus e à Igreja, uma intensa vida de oração, humildade, caridade, coragem e firmeza na defesa da fé cristã e dos valores do Evangelho. Foram reconhecidos 2 milagres a João Paulo II: a cura da irmã Mary Simon, da doença de Parkinson, e a cura da Costa Rican Floribet, do aneurisma cerebral, ambos atribuídos à intercessão após sua morte. São João Paulo II também era muito amado e venerado pelos fiéis em todo o mundo. Sua santidade e sua proximidade com as pessoas comuns geraram uma devoção popular que contribuiu para o processo de canonização. São João Paulo II exerceu uma influência moral e espiritual poderosa, especialmente em sua terra natal, a Polônia, que estava sob o domínio comunista. Seu apoio à resistência não violenta e sua mensagem de liberdade religiosa e direitos humanos
inspiraram muitas pessoas a resistirem ao regime opressivo. Ele apoiou ativamente o movimento Solidariedade na Polônia, que foi um movimento sindical e social que desafiou o governo comunista e defendeu os direitos dos trabalhadores e a liberdade política. Sua visita à Polônia em 1979 teve um impacto significativo ao fortalecer o movimento e aumentar a esperança da mudança. São João Paulo II enfatizou a importância da liberdade religiosa como um direito humano fundamental. Ele defendeu o direito das pessoas a praticarem sua fé sem interferência do Estado, o que era particularmente relevante em regimes comunistas que restringiam a liberdade religiosa. Como líder global, o Papa João Paulo II usou sua posição para promover o diálogo e a cooperação internacional como alternativas à polarização ideológica. Ele se envolveu em esforços diplomáticos para promover a paz e a reconciliação entre países com diferentes sistemas políticos. Embora não seja possível atribuir exclusivamente a João Paulo II o colapso do comunismo na Europa Oriental, sua influência moral e apoio ao movimento de resistência desempenharam um papel importante na mudança de mentalidades e na criação de condições para a queda do regime comunista em vários países da região. Em resumo, João Paulo II contribuiu de várias maneiras para o combate ao comunismo, defendendo a liberdade, os direitos humanos e a dignidade das pessoas em todo o mundo. São João Paulo II é lembrado por sua santidade de vida, ensinamentos profundos, amor pelos jovens e compromisso com a justiça social e os valores do Evangelho. Ele faleceu em 2 de abril de 2005, aos 84 anos, devido a uma série de complicações de saúde, incluindo a doença de Parkinson e problemas cardíacos. Foi diagnosticado com a doença de Parkinson em meados da década de 1990. Essa condição neurológica progressiva afeta o sistema nervoso e pode causar tremores, rigidez muscular e dificuldades de movimento ao longo do tempo. Ele também enfrentou problemas respiratórios devido a uma traqueostomia realizada em 1981, após o atentado que foi baleado. Essa intervenção cirúrgica deixou sequelas em sua capacidade respiratória e o tornou mais suscetível a infecções respiratórias. São João Paulo II também teve problemas cardíacos ao longo de sua vida. Em 1992, ele passou por uma cirurgia para remover um tumor benigno no cólon, durante a qual foi descoberto que ele tinha uma doença cardíaca isquêmica. Além das condições específicas mencionadas, o Papa João Paulo II enfrentou um declínio geral de saúde devido ao envelhecimento e às várias doenças que enfrentou ao longo dos anos. A respeito da comovente curiosidade sobre o atentado que ele foi baleado, o fato ocorreu em 13 de maio de 1981, durante um atentado enquanto ele estava na Praça de São Pedro, no Vaticano, para uma audiência geral. O atentado foi realizado por Mehmet Ali Agha, um terrorista turco. As razões específicas para o atentado não são completamente claras, mas há várias teorias e motivações que foram discutidas ao longo dos anos. Uma das teorias é que o atentado foi uma tentativa de assassinato motivada politicamente, relacionado ao ativismo de AK e as suas supostas conexões com agências de inteligência estrangeira. Na época do atentado, o mundo estava no auge da Guerra Fria e o Papa João Paulo II era visto como um defensor incansável dos direitos humanos e da liberdade religiosa, o que poderia tê-lo tornado um alvo para aqueles que se opunham a esses ideais. Alguns sugeriram que o atentado foi parte de uma conspiração maior, envolvendo interesses políticos e econômicos, mas essas teorias não foram amplamente aceitas e carecem de evidências concretas. Felizmente, João Paulo II sobreviveu ao atentado e até mesmo visitou AK na prisão para expressar seu perdão e reconciliação, o que curiosamente fez com que AK se convertesse ao catolicismo. O motivo exato por trás do atentado ainda pode não ser totalmente esclarecido, mas o incidente teve um impacto significativo na vida do Papa e na consciência global sobre a importância da paz e da não violência. Apesar de seus desafios de saúde, São João Paulo II continuou a liderar a Igreja Católica com dedicação e coragem até o fim de sua vida. Sua morte foi lamentada por milhões de pessoas em todo o mundo, que reconheceram seu impacto positivo e o seu legado duradouro na Igreja e na sociedade. A história de São João Paulo II é verdadeiramente inspiradora e impactante, deixando um legado de fé,
esperança e amor que ressoa até os dias de hoje. Sua vida foi marcada por desafios, sacrifícios e triunfos, tornando-se uma fonte de inspiração para milhões de pessoas em todo o mundo. Desde sua infância na Polônia até se tornar Papa, que deixou uma marca indelével na história da Igreja Católica, São João Paulo II demonstrou uma profunda devoção a Deus, uma coragem inabalável na defesa da verdade e uma compaixão sincera pelos menos favorecidos. Seu compromisso com a liberdade, a justiça, os direitos humanos e a paz o tornou uma figura globalmente respeitada e admirada. Seus ensinamentos sobre a dignidade da pessoa humana, a importância da família e a necessidade de construir um mundo mais justo e fraterno ecoam através dos tempos. Como um dos líderes mais amados da Igreja Católica, São João Paulo II deixou um legado de esperança e inspiração para as gerações presentes e futuras. Que sua vida e seus ensinamentos continuem a guiar e iluminar o caminho daqueles que buscam a verdade e o amor de Deus. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada, através da história de São João Paulo II. Que sua memória seja eterna e que seu exemplo de santidade nos inspire a vivermos vidas de autenticidade, compaixão, amor e verdade. Até o próximo vídeo e que a paz de Cristo esteja sempre conosco.